estes que pregam pensando na carne, que se prega o Evangelho, pelo menos o nome de Cristo está sendo pregado. Mas o que Paulo na verdade está dizendo é que isso é negativo na vida da igreja, porque o interesse não é positivo, a intenção não é boa, você está fazendo o que é correto com a intenção errada, e nós temos sempre batido nessa tecla. Para a nossa experiência religiosa cristã, tão importante quanto a atitude correta é a intenção correta. Uma intenção incorreta pode tornar não aprovada diante de Deus uma atitude correta. Pregar o Evangelho é uma atitude correta. Pregar com a intenção errada pode fazer com que a minha ação seja reprovada. E Paulo está dizendo, há pessoas que estão pregando simplesmente para me prejudicar, para prejudicar esta obra que eu estou tentando fazer, de levar o Evangelho aos gentios. Porque havia um grupo de cristãos a princípio que achava que o Evangelho só podia ser pregado a judeus. E vocês se lembram, Deus deu uma revelação a Paulo a princípio para que isso acontecesse, lá no caminho para Damasco. E posteriormente Pedro teve uma revelação semelhante, quando desceu diante dele aquele lençol cheio de animais. Lembra dessa revelação? E que Deus disse a Paulo, para Pedro, o seguinte: Pedro, mata e come. E ele disse, mas Senhor, como é que eu vou comer um animal impuro? E ele disse para Pedro, mas quem és tu para dizer que é impuro algo que eu purifiquei? Deus estava falando dos gentios, não era somente daqueles animais. Aí Pedro entendeu, e Pedro mudou o coração dele, e ele passou também a apoiar a pregação do Evangelho aos gentios. Mas no início até Pedro apoiava este movimento. E mesmo depois do ano 50, 51, quando houve o chamado primeiro concílio da igreja em Jerusalém, mesmo depois disso, alguns judeus vão continuar lutando contra a obra realizada pelo apóstolo Paulo. É isso que Paulo está dizendo que está errado. O que está por trás desse sentimento desses homens? Um espírito faccioso, de discordância, não é? Deus já havia dito na igreja, através de Paulo e de Pedro, que era para pregar o Evangelho a todos. Mas alguns dentro da igreja se rebelavam contra a palavra de Deus e diziam, não, é só para os judeus. Esses estão produzindo um espírito faccioso dentro da igreja. Paulo então está dizendo, vocês estão errados. Vocês não estão pregando pensando em Deus, no trabalho em si ou no fruto. Vocês estão motivados por rivalidades, por um espírito competitivo. E isso é reprovável, isso não é bom. O último texto ainda em Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Alguém, por favor, leia bem alto para a gente. Filipenses 2, 3 e 4. Ok, obrigado, Alessandra. Então, Filipenses 2, 3 e 4, não é isso? Então, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, nada façais por partidarismo, né? Paulo diz aos Filipenses novamente, não agir com partido, não agir facciosamente. E para isso ele diz que é preciso duas coisas: é preciso ser humilde e não ser egoísta. É o que ele diz no texto aí, vejam lá. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Como é que se combate o espírito da vanglória e do partidarismo? Com humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Aí no verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Ou seja, não seja egoísta, não pense só em você, pense no grupo, no que é melhor para o grupo, senão também cada qual o que é dos outros, não é? Então Paulo nos mostra que para combater o espírito partidário, o espírito faccioso, é preciso ser humilde, considerar o outro maior do que a si mesmo e não ser egoísta, pensar nos outros ao mesmo tempo que você pensa de você. Infelizmente há pessoas que são assim, elas pensam em si primeiro, elas não pensam no todo, e elas não têm humildade, elas se consideram superiores às outras. E nós somos alertados em vários lugares dos evangelhos para desenvolvermos a humildade e para desenvolvermos este sentimento de altruísmo, que seria o oposto de egoísmo.
né, de você poder viver para os outros, viver com os outros, compartilhar a vida, a experiência comunitária com os outros, né? Há pessoas que pensam sempre que o trabalho tem que ser feito do jeito que ela quer, ou então ela não faz o trabalho. Eu me lembro quando era criança, né? Criança tem muito disso, né? Ah, eu não vou brincar. Se eu não brinco, não, ele fica moado. Tem gente adulta que é exatamente assim. Ah, desse jeito eu não brinco. E aí faz o biquinho e pronto, e fica no canto lá, de canto. E aí tenta chamar a atenção para o dos outros, né? Eu tive uma ovelha no meu primeiro ministério que ele era assim. Eu fazia alguma coisa na igreja que ele não gostava, ele sumia da igreja. Depois ele mandava recado pelos membros da igreja e dizia: olha, eu desapareci da igreja, o pastor não vai visitar. E eu dizia: eu não gosto de menino tolo. Porque isso é coisa de menino tolo, não é? Ele, um baita de um marmanjo, líder da igreja, ele tinha que chegar para mim e dizer: pastor, não gostei do que o senhor fez. Me confrontar, me chamar, conversar comigo. Não, ele se afastava, ficava isolado, falava para os irmãos assim, que ele estava chateado, e ficava esperando que eu fosse lá para saber: mano, o que foi que aconteceu? Espírito faccioso isso. E eu não ia. Aí ele mandava dizer que o pastor não foi visitar o irmão. Eu dizia: olha, crente que está com problema, que está passando por necessidade, eu visito. Mas quem está fazendo birra, não merece. Não merece, né? Tem que voltar com as próprias pernas, né? E reconhecer que está agindo de forma errada. Então, às vezes, há pessoas que agem assim. Isso eu estou falando em qualquer grupo, né? Fora da igreja. Às vezes na igreja também há pessoas assim. Então isso deve ser superado. Esse sentimento precisa ser superado, porque não pode ser simplesmente do jeito que eu quero. Tem que ser o que é melhor para a maioria. Tem que ser aquilo que é conforme a vontade de Deus, porque a maioria precisa andar conforme a vontade de Deus. Esse é o sentimento e essa é a orientação que nós precisamos seguir. Então, concluindo a reflexão de hoje à noite, precisamos ter uma visão geral, uma visão maior, uma visão englobante, pensar no macro e não no micro, se nós queremos superar este espírito da facção e da discórdia. Não podemos apoiar partidos cegamente, irmãos. Ah, eu gosto muito do irmão tal, então eu vou seguir o que o irmão está dizendo. Não, mas o irmão está certo. Deve fazer esse questionamento: o irmão tal, a irmã tal, né, o líder tal, está certo no que está fazendo? Se tiver certo, você segue. Mas se não tiver, você não pode seguir cegamente, não é? Você tem que ter um raciocínio crítico das coisas. Não devemos, irmãos, nos alegrar quando um grupo vence outro dentro da igreja, gerando problemas de relacionamentos que se tornam insolucionáveis. Porque às vezes acontece isso, acontece um problema, aí um grupo vence, mas a igreja vira um problema. Isso não pode produzir alegria. Enquanto a unidade não for restabelecida, nós não podemos sentir alegria porque um grupo venceu. A verdadeira alegria na igreja só pode acontecer quando a igreja está unida em torno de Cristo, em torno da palavra de Cristo. Aí a igreja deve estar feliz, não é? Em terceiro lugar, não devemos nos alegrar quando o que está em jogo não é o Evangelho, mas a vaidade pessoal de algumas pessoas. Nós não podemos ficar insuflando o ego das pessoas. Nós temos que tomar cuidado com isso. E aí nós temos que trabalhar sempre em cima daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, como nós mostramos há pouco. Seguindo a direção da palavra de Deus, seguindo a direção de Cristo na igreja. É o que eu estou dizendo. Se a presença de Cristo é notória, se Ele conduz a igreja, não há partido dentro da igreja. Mas quando somos nós que estamos conduzindo, há a possibilidade dos partidos surgirem. E isso é um problema na vida da igreja. Então, irmãos, para lutarmos contra isso, nós precisamos colocar Cristo no centro da nossa vida, da vida da nossa família e da igreja. O casal não está se entendendo, os filhos não se entendem com os pais, a família está vivendo um rebuliço. Como é que resolve isso dentro de uma família evangélica, irmãos, e cristã? Cristo precisa ser santificado como Senhor naquela família, não tem outro caminho. Porque aí o marido vai seguir a Cristo, a esposa vai seguir a Cristo, os filhos vão seguir a Cristo. E na igreja é a mesma coisa. Surgiram grupos dentro da igreja. Como é que a gente resolve isso? É preciso santificar a Cristo como Senhor da igreja. E nós seguimos a Cristo, a direção de Cristo dentro da igreja cristã. O restante é secundário, vem depois disso.
Isso é o principal. Se Cristo for secundário, por outro lado, as facções, intrigas, discórdias, elas acontecerão, continuarão a acontecer. Tá? Para finalizar, vamos ver o texto de 1 Pedro 3, 14 a 17. É um texto de Pedro